Ok, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias, sempre ao vivo aqui pela sua TV Rio Branco, canal 8.1. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Acrelândia, Parte de Sena Madureira, todo mundo ligado aqui na Melhor, né? Diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você também nos prestigia pela NET HD TV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Agora, com o apoio do AraSuper, do Aramix e também da clínica e do laboratório Dr. Lúcio Brasil, tenho o prazer de conversar com a reitora do IFAC, a professora Rosana Cavalcante. Seja bem-vinda, reitora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia, eu é que agradeço sempre o espaço do RB Notícias, para que a gente possa estar informando a sociedade de tudo que acontece no IFAC, em especial hoje, falando de um assunto problemático, que é orçamento. Professor, eu não sei se é impressão minha, mas eu já lhe vi mais sorridente. É verdade, eu sempre venho aqui. Está difícil agora com tantos cortes. Está difícil de dar um sorriso hoje. A senhora me falou que em 2011 eram menos de 500 alunos e um orçamento maior do que o que é hoje, que são mais de 6 mil alunos. Complicou de ver a situação. O que fazer agora, professora, nesse momento tão dramático, digamos assim? Entendeu o motivo da minha seriedade? Da falta de sorriso? Exatamente. Em 2011, na verdade, o IFAC se estabeleceu no estado do Acre. Sim. Em 2010. Em 2011, o nosso orçamento para as despesas de funcionamento da instituição era de 18 milhões. Hoje, o nosso orçamento é 16 milhões. Então, vamos rememorar. Em 2011, nós tínhamos 400 alunos e 2 campi funcionando e um terceiro em Cruzeiro do Sul. Então, era Rio Branco em funcionamento, iniciando as atividades, Cruzeiro do Sul iniciando as atividades e Chapuri também iniciando as atividades. O que aconteceu de lá para cá? De 400 alunos, nós passamos a 6 mil alunos. No entanto, o orçamento hoje, 10 anos após, ele é menor. Então, de lá para cá, de 2010 para hoje, 2021... 11 anos depois? 11 anos depois, nós tivemos uma perda mais ou menos de 60% do nosso orçamento. Agora, se a gente comparar 2021 com 2020, nós tivemos... já anunciado no ano passado que nós teríamos 18% de cortes, o que já seria terrível. Sim. Quando o orçamento foi aprovado, ainda tiraram mais 2,2%, que chegamos a 21% do orçamento. Então, de 2020 para 2021, foi cortado do orçamento 21%, que corresponde ao IFAC 4 milhões e 100 a menos no seu orçamento. Só que vamos lembrar, se lá em 2014 nós estávamos nos estruturando no estado, com 2 campi, 3 em funcionamento, com prédios alugados, hoje nós temos 6 campi mais o prédio da reitoria. Então, nós aumentamos em 10 vezes a quantidade de alunos, Sim. E dobramos a estrutura com relação às nossas unidades no interior. Então, hoje a gente tem um campus em cada regional do estado, e hoje esse quantitativo são de 6 mil alunos. Resumindo, professora, se o orçamento fosse hoje 2 vezes maior do que era há 10 anos, já estava complicada a situação, levando em conta a estrutura de alunos, professores, novos campos, enfim. E ainda vem mais um corte. Pois é, a projeção... O que seria o orçamento ideal para o Instituto Federal do Acre, segundo a matriz CONIF? Sim. CONIF é o Conselho de Reitores. Sim. 31, de 35 a 40 milhões para o funcionamento. Sim. Hoje, a gente tem 16 milhões. E aí, o que é que isso, todo mundo pergunta, e o que é que isso se reflete?
No sábado, a gente fez uma matéria sobre as obras do IFAC, porque o IFAC só tem 11 anos, então a gente está em expansão. Sim. Então, tem campus nosso, por exemplo, Tarauacá, que a gente acabou de concluir a construção de um refeitório. Não tinha, né? Lindo, uma quadra poliesportiva. Dentre tantas outras reformas para o funcionamento em expansão da instituição. No futuro, com o orçamento que nós temos hoje, se ele não for recomposto no ano que vem, porque para 2021 não há mais nada o que se fazer. Ele já foi aprovado. Nada. O que a gente está aqui apresentando para a sociedade a situação, apresentando números, mas nada mais pode ser feito. Ele já foi aprovado. É isso que temos para hoje. Então, o que acontece? Essas estruturas que eu falei que estão concluídas e serão inauguradas, né, assim que passar a pandemia, Sim. a gente sequer terá condição de mantê-las. Simples assim, limpeza. Numa quadra, com o orçamento que a gente foi hoje, seria luxo. Resumindo, reitora, as atividades do IFAC estão comprometidas. Super. Tanto na capital quanto no interior. Hoje eu vou te falar, hoje nós não temos condição nenhuma de retornar presencialmente com o orçamento que temos. Porque diárias, passagens, todas as bolsas que a gente desenvolve de pesquisa de extensão, todas foram cortadas. Então, como a gente está em aulas remotas, né, então a gente não faz atividades de aulas práticas, todo esse recurso, né, foi utilizado para a gente manter a instituição com a estrutura que a gente tem hoje funcionando remotamente. Então, esse ano, a gente não tem condição de voltar presencialmente com esse orçamento. A senhora manteve o contato com as autoridades lá em Brasília? Sim. Sobre isso, e aí a resposta? Só para você ter uma ideia, segunda-feira a gente teve eu reuni com o secretário da SATEC e junto com a minha equipe e apresentei exatamente todos esses números e dizendo, nós não temos condição de nos manter. E é investimento público. Olha como, né, a gente ampliou muito, a gente ofertou 10 vezes mais vagas, independente do orçamento. Então, a gente fez um milagre mesmo. E a gente apresentou tudo isso e falou, não temos condição, porque o orçamento já está votado. A gente sabe que emenda parlamentar, ela nem sempre vem. E quando ela vem, que foi o caso desse ano, ela ainda ficou bloqueada. Só para você ter uma ideia, e o Biraci, no próximo bloco, vai falar sobre a condição de impotência que nós vivemos. Então, a gente reuniu com a SATEC, apresentou os dados, e eles sabem disso, e nos apresentamos, olha, se não houver recomposição de salário, né, a gente vai tem que ser encontrado uma solução conjunta para que a gente possa retornar às atividades, mas de forma adequada. Né? Mesmo porque a gente sabe, quando retornar, a gente vai ter que ter todo o cuidado também no retorno, com máscaras, com álcool, implica em mais gastos, né? Mais gastos. A gente também reuniu com a bancada... Embora a gente entenda que não seriam bem gastos, né? É um investimento, mas são custos, né? Exatamente, vai ter que sair de algum lugar, né? da instituição. E no ano passado, eu participei de reunião de bancada, né? Exatamente colocando, olha, as emendas, elas ajudam muito, mas eu preciso de vocês lá no Congresso, lutando pelo orçamento justo para todas as instituições. E o que a senhora sentiu deles, tanto na defesa do orçamento próprio do IFAC, quanto na liberação através de emendas, tanto da bancada quanto de emendas individuais? A gente recebe emendas individuais. No passado, já recebemos emendas de bancada, inclusive utilizada para a construção da própria reitoria e Escola da Floresta, que são obras que a gente vai ofertar para a comunidade, mas não sabe se vai poder mantê-las. E o que aconteceu naquele momento da reunião de bancada? Estavam todos, né, presidida pelo senador Petecão. Existia um sentimento de comoção, mas isso não se reverteu em realidade agora na aprovação do orçamento, porque, além dos 18%, ainda foram cortados mais 2,2%. Então, hoje, o orçamento ainda é menor, 21%, o que já era ruim naquela época que a gente se reuniu, que a gente já sabia que havia o corte de 18%, ainda foi cortado mais 2,2%. É óbvio que a gente tem que entender que não é só a bancada do Acre, tem que ser a bancada de todos os estados. Precisa um entendimento tanto
do Congresso quanto do governo federal de que educação é prioridade nesse país. Agora, só para compreender melhor, esse corte foi anunciado após o orçamento. Os 21%? Sim. Existia, óbvio, uma especulação desde o ano passado que haveria um corte, né, de 18%. Sim. E aí a gente fez todas as ações inclusive eu vim aqui, contenção, falei isso. Com base nesse corte. Revimos todos os nossos contratos, Bira, você vai poder falar por detalhe, para poder se encaixar. Tiramos, não tem mais nem o que cortar, né? Só para você ter uma ideia, em anos anteriores não se mexia na assistência estudantil. Esse ano teve corte de 2,5% só na assistência estudantil. Então, era impossível, né, manter uma instituição nesse cenário. A pandemia, de forma horrível, mas ajudou com que a gente mantesse as portas abertas. Porque como a gente não está presencialmente, então todos os custos, né, foram diminuídos. Então, houve uma movimentação com relação à bancada, houve uma movimentação... Na época, no ano passado, eu estava como diretora do CONIF, né, em uma das diretorias. Então, a gente teve reunião com o ministro. Então, houve uma mobilização nacional para que esse cenário fosse revertido, o dos 18%. Só que quando ele foi aprovado, agora em abril, ele foi aprovado o corte de 18% mais 2,2%. Então, a gente fica... E aí não tem mais o que fazer. Você levando em conta que o orçamento é uma previsão de receita, né? Uma fixação de despesas, e aí o corte, já vem outro corte em cima do que já estava limitadíssimo. Então, o orçamento foi para o espaço. E é o que eu estou te falando, essa diminuição de orçamento, ela vem desde 2011, né? Que se configura... Gradativamente apertando. Cada vez apertando mais. Então, o IFAC tem sido muito hábil com uma gestão eficiente de utilização do recurso público. Então, apesar de todo esse cenário, as nossas matrículas continuaram crescendo. Né? A gente continuou ofertando serviço público gratuito de qualidade para todos, em todos os nossos campi. Mas chegamos num ponto em que a gente não tem mais condição de um funcionamento adequado se não houver recomposição do salário. Então, o nosso movimento é para que 2022 esse cenário possa mudar e que a gente possa ter recomposição orçamentária para 2022. Legal. E enquanto isso não chega, enquanto 2021 não chega, professora, o que fazer agora, no momento? Pois a gente ontem mesmo reuniu, como eu te falei, a gente reúne com a CETEC, né? Só o Instituto Federal do Acre, não é? Hoje a gente tem, daqui a pouquinho eu vou estar em reunião com todos os reitores da rede federal, né? Via online. A gente tem reunido com a nossa comunidade, com todos os gestores, todos os campi. Então a gente realmente faz um planejamento, e a gente já está fazendo isso de muito tempo. Que contas pagar, o que a gente pode fazer, as bolsas, o que fica, o que sai. Nós sabemos, tanto o Instituto Federal do Acre como as universidades federais, nós mantemos nas nossas instituições alunos em vulnerabilidade social. E a gente precisa, né, ter a bolsa para que esse aluno continue. Ou seja, o IFAC agora está em vulnerabilidade social. Exatamente. Nós estamos em vulnerabilidade. Literalmente. Difícil. Só para você ter uma ideia, eu acho que eu anunciei aqui que a gente ofertou, na verdade está ofertando Chromebooks para os nossos estudantes, porque eles não têm como ter as aulas online. Esse orçamento saiu de onde? Do próprio IFAC. Não foi um recurso extra. As nossas obras, a gente tem que ter emenda parlamentar, recurso extra, mais o recurso próprio do IFAC. Um trecho aqui na nota do IFAC me chamou a atenção. Não bastando isso, o IFAC possui mais de 300 mil em débitos de emendas parlamentares empenhadas em 2020, ou seja, não foram liberados ainda. Além de cada coisa, professor. Porque se fosse liberado aí já dava para um pouco amenizar, né? Eu falei, tem isso, mas ainda tem uma coisa pior ainda que isso, que eu esqueci de falar e que eu vou comentar. Essa situação também, ela nos surpreende, porque em outros momentos, as emendas parlamentares, elas são liberadas com mais antecedência, né? O orçamento é aprovado no final do ano, quando é janeiro e fevereiro, a gente, exatamente, tem um decreto para que você possa utilizar aquele recurso.
Esse ano, imagina, abril foi aprovado o orçamento, né? E ontem foi aprovado o decreto para utilização. E quase no meio do ano. E as emendas parlamentares que nós temos, mais ou menos 300 mil reais, que parece pouco dentro de tantas contas que a gente tem para pagar, mas nos ajuda sobremaneira, elas estão bloqueadas também, né? O Biraci vai poder falar melhor. Ontem é que saiu o decreto. Então, significa que aquelas obras que a gente mostrou no sábado, que são 10 obras, né? 6 concluídas e 4 para serem concluídas, muitos, né, dos funcionários daquelas empresas estão sem receber, por conta que às vezes a gente coloca emenda parlamentar para um laboratório, para uma ação específica, e o recurso ainda não veio. Eu achei que o caso da UFAC seria mais grave. Não é. O de vocês é mais grave. Porque a gente tem uma situação de campus descentralizado. Então, quando eu faço uma quadra, um laboratório, um ar-condicionado, né, no campus Rio Branco, eu tenho que fazer em Tarauacá, em Sena Madureira, em Cruzeiro do Sul, em Chapuri, na Baixada do Sol. E aí, como se não bastasse tudo isso, foi anunciado há um mês atrás que nós teríamos um bloqueio em cima de tudo isso de 13%. Na verdade, 13,8%. Eu não sei como a gente vai sobreviver. Muito difícil, não tem o que falar. Muito complicada a situação. Eu sou muito otimista. Eu ainda acredito que isso vai ser revisto. Não tem como continuar assim. É impossível. Fechar as portas, então. Sabemos que isso não pode acontecer. Lançar edital para novas vagas, não nem pensar, professor. E tem que fazer? Muito complicado. Professora, muito obrigado pela sua entrevista. Eu recebo aqui a nossa solidariedade, né? O seu trabalho é reconhecido. Não só aqui, mas em nível nacional, um trabalho sério, dedicado. E, infelizmente, nos deparamos com esse tipo de situação. Vamos torcer para que o caso seja revisto, né? Só nos resta fazer isso. Muito obrigado pela sua entrevista. Querendo acrescentar algo, fique à vontade. Eu agradeço, e são espaços como estes, né, em que a gente pode apresentar à sociedade que gestão pública bem feita está sendo feita. Né? O pouco orçamento, né, que nós gerenciamos, ele está sendo bem aplicado, visto como o IFAC tem crescido no interior e aqui na cidade, na capital também. Só que a gente precisa além da eficiência que nós já fazemos, a gente precisa de um entendimento, como eu já falei, do Congresso, dos nossos parlamentares e do governo federal, de que a educação é prioridade. E quando tudo isso passar, essa pandemia passar, quem vai alavancar o desenvolvimento desse país certamente é a educação. Claro. Em particular, a educação profissional. Certamente. Que é o que nós fazemos com muita qualidade. A professora é reitora, a professora faz gestão, não faz milagre. Muito obrigado, professor. Sucesso, tá bom? Obrigada. Depois do intervalo, vamos dar sequência a esse assunto. Eu vou conversar pela primeira vez aqui no programa com o pró-reitor, né, do IFAC, seu colega de trabalho, de profissão, o Biraci Dantas. Agora são 11h46. Até já.